Olá, boa noite. Vamos começar mais uma live, né? Vamos começar mais uma live dessa quinta-feira, dia 1º de setembro, né, de 2020. Então vamos aqui começar essa nossa live. Aguardar o pessoal entrar, né? Já estão aqui entrando e a gente começa, né, ou a gente continua, né, o nosso estudo do Livro dos Espíritos, né? Embora estejamos na questão número 1 ainda do Livro dos Espíritos, é uma continuação o nosso estudo, né? Então, boa noite a todos vocês, boa noite a todas vocês que estão chegando, né? Mais uma live nessa terça-feira, né? Hoje, terça-feira, 1º de setembro de 2020, né? É uma alegria poder estar aqui novamente para continuar o nosso estudo, a nossa conversa sobre o Livro dos Espíritos. Estamos estudando o livro primeiro, justamente na questão número 1 também, aqui do Livro dos Espíritos, né? Então vamos começar, para que a gente aproveite o tempo, né? Já que o Instagram é implacável no tempo, né? São 60 minutos. Então vamos começar essa nossa live de hoje, né? Esse nosso estudo de hoje, né? Por assim dizer. Rogando a Deus que nos inspire a todos e nos abençoe a todos. Bom, na live passada nós conversamos sobre a primeira pergunta do Livro dos Espíritos e ficamos quase que a live toda estudando só a pergunta, né? Estudando o porquê da não existência do artigo definido, estudando o porquê de ser que e não quem, e estudando a ideia da palavra Deus, né? Que nós fizemos remissão às questões lá, às formas, principalmente hebraica, de se referir a Deus, né? Falamos aqui do El Shaddai, do Yahvé, do Elohim, do Adonai, do Abá, né? Falamos de todas essas formas, né? Por assim dizer, judaicas de se referir a Deus. Então foi isso que nós, por assim dizer, estudamos na última live. E hoje, então, vamos seguir, né? Também nós conversamos sobre a primeira parte da resposta, né? Quando dizia que Deus é a inteligência suprema do universo. Então, hoje eu creio que nós não vamos ficar a live toda numa questão só, né? Nós vamos seguir hoje à frente. Mas então, voltando a resposta dada pelos Espíritos, né, que é Deus, a pergunta, e a resposta dada, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então nós já fizemos na live passada uma abordagem sobre a ideia de Deus é a inteligência, e aí falamos do artigo definido a, né, do substantivo inteligência, e falamos do adjetivo inteligentes, que se encontra lá na questão 76, também do Livro dos Espíritos. E aí fizemos uma analogia, ou melhor dizendo, uma correlação entre a ideia da inteligência absoluta, a perfeição em Deus, e da qualidade do adjetivo inteligentes em nós, os espíritos, falando da perfectibilidade. Ok? Então isso foi o que nós falamos na última live, né? Como que fazendo um breve resumo, né, do que nós vimos na última live. E aí então eu disse ainda que continuaríamos nessa primeira parte da resposta, que Deus é a inteligência suprema. Então aqui, derivado da inteligência, né? Derivado da inteligência, existe um ramo da filosofia que nós chamamos teodiceia, né? Esse ramo da filosofia, chamada teodiceia, ele estuda a natureza de Deus, né? Os atributos de Deus. É a forma que é estudada. Então, aqui nessa ideia teodiceica, da teodiceia, quando se fala em inteligência, se fala de aspectos outros, como, por exemplo, a inteligência aqui constante na questão número 1, com 3 características advindas dessa inteligência: a sabedoria perfeita, a bondade absoluta e a justiça infinitamente perfeita. Então, quando fala a inteligência, é uma inteligência não no sentido cognitivo que se dá a essa palavra inteligência, é a inteligência no sentido de tudo criou. Então esse tudo criou tem que ser uma inteligência com uma sabedoria perfeita.
uma sabedoria perfeita, essa inteligência. Não pode ter uma sabedoria mais ou menos, não tem que ser a sabedoria perfeita. Essa inteligência tem que ter a bondade absoluta. A bondade absoluta, porque se houver uma criação, se cria a inteligência sábia, a inteligência e a sabedoria perfeita, ela tem que ser a bondade absoluta. Mostrando-nos então a ideia da bondade, né, que Jesus até nos trouxe. Quando se referiu à ideia do Abá, nós dissemos aqui, ele diz sobre a bondade de Deus, né, quando compara os homens, ou a atitude dos homens, com a atitude possível, a atitude provável, a atitude absoluta, melhor dizendo, de Deus, quando Jesus dizia, lá no capítulo 10 de Marcos, que Jesus dizia, quem de vós, se vossos filhos vos pedirdes um pão, dará uma pedra? Quem de vós, se vossos filhos vos pedirdes um peixe, vos dará uma serpente? Se vós, que sois homens maus e fazem boas coisas aos vossos filhos, quanto mais não fará Deus aos seus, sendo Deus toda bondade. Então, aqui, na ideia da palavra inteligência, também precisa da ideia da bondade. Porque senão não seria sabedoria perfeita. Se não houvesse a bondade absoluta, não seria sabedoria perfeita. E aí, sendo a sabedoria perfeita, sendo a bondade absoluta, é preciso que seja também a justiça infinitamente perfeita. O senso de justiça muda. O senso de justiça muda. Né? Muda justamente no aspecto de que não é punitiva. E é importante esse aspecto da justiça, porque a justiça, até Jesus trabalhar com a ideia de Deus, trabalhar com a ideia do Abá, até esse momento, a justiça de Deus era punitiva. Era uma justiça punitiva. Conforme vemos lá no Êxodo, né, no livro Êxodo do Velho Testamento, em que Deus puna a iniquidade dos pais, dos filhos, na terceira e quarta gerações. Então, era uma justiça vingativa, né? Um Deus vingativo. Isso coaduna com a ideia de Deus? Não. Então, se não houver nessa inteligência a justiça infinitamente perfeita, não pode ser uma inteligência suprema. Não pode ser a inteligência suprema. E quando falamos em inteligência, volto a dizer, não é a inteligência no sentido cognitivo, não é a capacidade de aprender, de processar ensinamentos, aprendizados, não. Esse tipo de inteligência, como bem coloca aqui a Teresa Cristina, desculpe, esse tipo de inteligência está longe da sabedoria. Está longe da sabedoria. Então, para que seja a sabedoria, para que a inteligência suprema seja a sabedoria, ela tem que ter, então, a bondade infinita e a justiça infinitamente perfeita. A bondade absoluta e a justiça infinitamente perfeita. Senão, não é a inteligência suprema. Percebemos isso? Então, como muda o conceito para a inteligência? Como muda esse conceito para a inteligência? Então, não é uma inteligência no sentido, como Deus tem inteligência. Não. É o sentido de a inteligência suprema, a sabedoria perfeita, a bondade absoluta e a justiça infinitamente perfeita. Senão, não dá para se ter a ideia de Deus. Então, não dá para se falar Deus como sendo Deus, como sendo a inteligência perfeita, ou a inteligência suprema. E a resposta seguiu dizendo, causa primeira de todas as coisas. Causa primeira de todas as coisas. Causa causal. Por que Deus tem que ser a causa causal? Tem que ser a causa primeira de todas as coisas. Porque se ele não for a causa, ele é efeito. Se Deus não for a causa, ele é perfeito, ele é o efeito. E sendo Deus o efeito, não pode ser Deus. Percebamos isso. Deus não pode ser efeito, ele é causa. E é uma causa causal, ou seja, a causa das causas. É a causa primária
de todas as coisas. A causa primeira de todas as coisas. Que diz aqui no Livro dos Espíritos. A causa causal. A causa causal. É o chamado pelos hebreus, ou pelo pensamento judaico, o incriado. É o chamado de o incriado. Deus não foi criado. Deus não teve origem. Quando estudarmos lá a questão número 13 do Livro dos Espíritos, nós veremos os atributos da divindade e veremos um deles que é a eternidade. Não é? A eternidade. Deus não pode ter tido começo. Por isso ele é eterno. É diferente de infinito. Infinito somos nós, os espíritos. Nós tivemos um começo e não teremos fim. Somos imortais. Deus teve começo. Deus não teve começo e não terá fim. Então ele é eterno. Eterno não tem começo, eterno não tem fim. Imortal tem começo, mas não tem fim. Dentro daquela ideia que nós falamos na última live, de Deus é a inteligência e nós possuímos a qualidade de sermos inteligentes, da mesma forma, o ser imortais advém da eternidade. Da eternidade de Deus, nós tiramos a imortalidade nossa. Então a nossa imortalidade deriva da eternidade. Deus não teve começo, não tem fim. Nós teremos começo, não teremos fim. Legal isso, não é? Muito legal. Então vejam, causa primária, causa causal. Inclusive quando olhamos o Gênesis bíblico, no primeiro capítulo, primeiro versículo, no princípio, né, criou Deus o céu e a terra. Veja, quando que Deus começou a criar? Olha que interessante isso, lá do Velho Testamento. Primeiro versículo do livro Gênesis. No princípio, criou Deus o céu e a terra. No princípio. Quer dizer que no princípio Deus criou, ele já existia antes do princípio. No princípio não está assim, no princípio começou Deus, não. No princípio criou. Deus é antes do princípio. Quando surge o princípio é que ele está criando. Então, veja que Deus existia antes do princípio. Dá um nozinho na nossa cabeça e tentar entender algo que existe sempre, desde sempre, dá. Aliás, não dá um nozinho, né? Aqui em Minas nós dizemos dá um nó cego, né? Aquele nó que você não desfaz. Mas é isso que nós temos que perceber. Então tem algumas sutilezas nos textos bíblicos, principalmente nos textos velho-testamentários, porque as pessoas, principalmente os espíritas, têm um hábito de dizer, não, no Velho Testamento Jesus reformou. Não, Jesus, ele reformou, não, ele colocou o verdadeiro cumprimento do Velho Testamento. Mas, no Velho Testamento, por ser linguagem arquetípica, pelo estilo de linguagem oriental, a linguagem arquetípica, né, nós temos que pegar as sutilezas do texto. As sutilezas do texto. E a primeira sutileza que nós vemos no texto velho testamentário é o primeiro versículo do primeiro capítulo do primeiro livro. No princípio criou Deus. No princípio criou Deus. Quer dizer, se é no princípio que ele cria, ele já existia antes do princípio. Né? Teresa Cristina diz aqui, eterno, como assim? Exato, dá um nozinho na cabeça mesmo, porque a gente está acostumado a trabalhar com elementos tridimensionais, né? E quando fala nesse campo da abstração, né? Nesse campo da abstração do eterno, que já existia antes que existisse qualquer coisa, a gente pergunta, mas quem criou Deus? Bom, se Deus foi criado, quem criou Deus é que foi Deus. Mas quem criou Deus? Bom, se quem criou Deus foi criado, quer dizer que quem criou Deus é que é Deus. Ou seja, o incriado é que é Deus. Por isso, ele não tem começo. Por isso, ele é causa causal. Por isso, ele é causa primária. Né? É essa forma que nós precisamos entender. Não precisamos ficar viajando, me permita, desculpa a expressão jocosa, não precisamos ficar viajando na maionese para isso. Não precisamos. Se bem que viajar na maionese está contando a minha idade, né? Que isso é um ditado lá da minha época, né? Lá da minha época de jovem, né? E já faz tempo isso. Mas vejam, é esse ponto que é importante perceber. Porque quando a gente entende isso, quando a gente percebe, não vou dizer entender no sentido cognitivo, quando a gente percebe isso, que
Deus já existia, que ele é o incriado. Isso dá um senso assim de segurança para nós, não é? Dá um senso assim de, sabe, de aconchego. Quer dizer que ele já existia antes de qualquer criação, né? Que ele era antes do princípio. Isso dá uma ideia de que nós podemos contar com ele, porque ele era, né? Ele era. Então, esse ponto é importante, né? Nós percebemos essa expressão causa primeira, causa primária, porque aí vem o criado, né? Aí vem a criação, né? Quando ele diz causa primária de todas as coisas, veja, quando que começou todas as coisas? No Gênesis bíblico, lá no versículo 1 do capítulo 1 do Gênesis bíblico. Quando começou o item todas as coisas? Ou quando começaram todas as coisas? No princípio. Então isso aqui diz que a causa primeira de todas as coisas está reforçando o que o Gênesis está colocando, que Deus é antes do princípio. Por isso é que é no princípio que ele cria. Por isso é no princípio que ele cria. Veja que interessante. Então nós, nesse princípio, nós fomos criados. Agora há um ponto que, se já está confundindo a cabeça, está dando um nozinho na cabeça, vai dar um outro nozinho agora. Há um outro ponto que nós precisamos ponderar. Se Deus é eterno, quando foi o princípio? Na própria eternidade de Deus. Veja que interessante. E aí, quando falamos dos espíritos, agora vamos dar mais um nozinho ainda, falando dos espíritos, de nós, os espíritos. Questão 80 do Livro dos Espíritos. Questão 80 do Livro dos Espíritos. Deus continua criando espíritos? Eles respondem, Deus jamais cessou de criar. Deus jamais cessou de criar. Se Deus jamais cessou de criar e Deus é eterno, a criação é eterna, embora as criaturas não sejam. Mas o ato de criar é eterno. Confundiu? Confundiu? Vamos repensar aqui. Vamos lá, questão 80 do Livro dos Espíritos. Diz que Deus jamais deixou de criar espíritos. Então, se Deus jamais deixou de criar espíritos, a criação é eterna. A criação é eterna, porque Deus é eterno. Então, desde a eternidade, ele cria espíritos. Quer dizer que nós, então, temos um começo, mas o ato de criar os espíritos é eterno também, o ato de criar. Então, significa que esse no princípio também se confunde com a própria eternidade. Olha que coisa danada essa. Olha que coisa danada isso, que coisa boa isso. Eu gosto desses exercícios. Tem hora que eu gosto de desenvolver esse raciocínio, pensar desse jeito, que a gente vai abstraindo, né? Vamos voltar aqui, eu vi as pessoas escrevendo aí, eu confundi, agora confundiu. Não confundiu. Vamos pensar num outro ponto agora, nesse sentido. Vamos lá na questão 80. Nós estamos com tempo, questão 80. Veja aqui o que diz. A criação dos espíritos é permanente ou só ocorreu na origem dos tempos? Ou lá no princípio? Aos espíritos respondendo. É permanente, isto é, Deus jamais deixou de criar. É permanente, Deus jamais deixou de criar. Se a criação é permanente, se Deus jamais deixou de criar, e Deus é eterno, a criação é eterna, embora a criatura não seja. A criatura teve um começo, mas o ato de criar se confunde com a própria eternidade de Deus. Porque se Deus não cria desde a eternidade, ele ficaria ocioso. Imagina Deus ocioso. Imagina Deus ocioso. Como dizia Jesus, meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Então, façamos só esse raciocínio. Criação é uma coisa, criatura é outra. Ou seja, criatura é aquilo que foi criado pela criação. Então, Deus é eterno. E diz que a criação de espíritos nunca parou. Então, a criação de espíritos é eterna. Desde a eternidade, Deus cria espíritos. Desde a eternidade, Deus cria espíritos. Agora, num dado momento, criou um de nós.
Criou a mim, criou a outro, criou a outro, criou a outro, mas o ato de criar é eterno. Isso reforça o que está lá na questão 78 do Livro dos Espíritos, que a origem dos espíritos é um mistério. Porque perguntou, eu já estou falando do livro 2, né? Se perguntou aos espíritos justamente esse aspecto, né? Se dá para saber quando Deus começou a criar, né? Quando Deus criou o espírito, né? A criação, ele diz aqui, a questão 78, os espíritos tiveram um princípio ou existem como Deus de toda a eternidade? O final da frase, quando e como ele criou cada um de nós, eu te repito, ninguém o sabe, eis o mistério. Por que é um mistério? Porque a criação se confunde com a eternidade, embora tenha uma origem, o criado, a criatura, mas o ato de criar não, ele é eterno, como eterno é Deus. Por isso que os espíritos respondem, é um mistério para eles também. Os próprios espíritos não conseguem explicar, porque cai nesse campo. Né? Para a gente ter uma ideia, me permita trazer agora para o mundo material. Agora é mundo material. No mundo material, nós temos duas formas de avaliar a infinitude. O infinitamente grande e o infinitamente pequeno. O infinitamente grande e o infinitamente pequeno. O que é infinitamente grande? O universo tem fim? O universo tem fim? Não. Por que não tem? Não, porque não tem. Se tiver uma barreira dizendo que é o fim, o que tiver depois da barreira é o universo. Não, mas essa barreira ela é infinita também, a barreira, então é o universo. Então não existe fim para o grande. A Terra, o Sol, o Sistema Solar, as galáxias. O universo não tem fim. Infinitamente grande. E isso é matéria. Infinitamente grande. Correto? Infinitamente grande. Tem fim o universo? Não. Porque se tiver uma barreira, depois da barreira é o fim. Se tiver um buraco, depois do buraco, o buraco é também o universo. Ou seja, então não existe fim para o grande, infinitamente grande. E para o mundo micro? Existe o infinitamente pequeno. Existe? Existe o infinitamente pequeno. Por quê? Se eu pego essa lapiseira e quebro, o que eu não vou fazer, óbvio, se eu pego essa lapiseira e quebro, vão sobrar duas partes, não vão? Se sobrou, eu posso quebrar de novo, não posso? Se eu quebrar, vai sobrar, não vai? Se sobrar, eu posso quebrar, não posso? Se eu quebrar, vai sobrar, não vai? E se sobrar, eu posso quebrar, não posso? Infinitamente pequeno. Veja, se eu posso dividir, sobrará. Se sobrar, pode ser dividido. Se puder ser dividido, sobrará. Se sobrar, poderá ser dividido. Se puder ser dividido, sobrará. E aí nós vamos para o infinitamente pequeno. E estamos falando do mundo material. Estamos falando, esses dois exemplos que eu dei, são do mundo material. E do mundo espiritual, então? Perceberam? Que é algo assim que ficar tentando aprofundar, ir, é um campo puramente metafísico. Perceberam isso? Então aqui é que vem tudo isso. A Tatiana diz aqui, entrei na live errada. Desculpa, eu não quero espantar ninguém, pelo amor de Deus. Isso tudo é o que está nessa partezinha na segunda parte da resposta. Causa primária de todas as coisas. Para eu entender o que é primário, eu preciso entender o anterior do primário, ou seja, o eterno. A Tereza de Cristina diz aqui, para o mundo que eu quero descer. Não, eu vou parar então aqui a explicação, porque eu não quero gerar essa confusão, mas eu só estou querendo que vocês viajem um pouco. Eu gosto de fazer esses exercícios. Tem hora que eu estou quieto, sento aqui na sacada e fico viajando nesses pensamentos. Né? Eu dou uma olhada para o céu assim, fico olhando as estrelas e vou imaginando essas questões. Né? Imaginando. Simão, eu achei que você era um cara assim, mais ou menos equilibrado. Estou vendo que você é doido. Não. É porque é importante a gente perceber isso. Porque isso mostra a grandeza, um senso de grandeza, E aí se nós achamos que um espírito superior é evoluído, como é que fica Deus? Entenderam? Entenderam isso?
E nós trazemos essa partícula divina. Para a gente entender a imortalidade, veja, eu nunca vou morrer, nunca vai acabar, nunca vai acabar. Mas precisamos entender a eternidade. Nunca iniciou, nunca teve início, sempre existiu. Olha que coisa legal isso. Vejam, é tudo na questão número 1. É tudo na questão número 1. Tudo. Tudo a questão número 1. E olha com que rapidez, quando a gente está lendo o Livro dos Espíritos, olha que rapidez nós usamos para ler a questão número 1. Eu volto a dizer o que eu disse na live passada, desculpe-me, é a questão mais importante. É a questão mais importante do Livro dos Espíritos, que é a questão que vai falar justamente do Criador. É justamente a questão que vai falar. Nós ficamos 1 hora na última live nisso. Hoje já estou a quase meia hora quase, na mesma questão. Estou achando que vão ficar 2 lives para falar dessa questão? Não, mas não é isso. Vocês não acham que vocês, desculpe, deu uma minerada aqui, né? 6. Vocês não acham que vale a pena ficarmos pensando nessa questão, estudando essa questão? Essa é a diferença entre estudar o Livro dos Espíritos e ler o Livro dos Espíritos. Essa é a diferença. Muitos de nós, ou muitas vezes todos nós, lemos o Livro dos Espíritos. E ele não é para ser lido, é para ser estudado, meditado, pensado. Depois que terminamos, fecha o livro, encerra a live, pensar mais um pouco, dar mais uma pensadazinha, não é? Então é isso, né? Agora vamos ler a pergunta de novo, como é que ela fica muito interessante. Que é Deus? Depois que nós já estudamos a falta de artigos, que é Deus? Inteligência suprema do universo, ou inteligência suprema. Causa primária de todas as coisas. Causa primária de todas as coisas. Aqui alguém está, deixa eu me ver aqui, Deus diz assim, então criatura é outra coisa? Não, criatura é a criatura, ou seja, criatura é o que foi criado. Nós somos criaturas de Deus, somos obras de Deus, fomos criados. Quando? Não dá para falar, não dá. Porque se a criação é desde sempre, não tem como eu dar a data de quando foi criado. É isso que os Espíritos dizem que é um mistério. Por que mistério? Como é que eles vão entrar na eternidade para estabelecer um tempo? Para estabelecer um ponto de partida na eternidade. Se houver um ponto de partida na eternidade, ela deixou de ser eternidade. Claro. Daí voltamos ao simbolismo do Gênesis. Para explicar isso, eles colocaram uma expressão. No princípio, criou Deus o céu e a terra. Ou seja, antes do princípio não vai dar, é Deus. Então eles deram um corte, né? Uma linha de corte ali para o começo, né? Para o ponto de partida. Tereza Cristina diz aqui, tomara que eu tenha sido criada recentemente, que ainda tem muito defeito. Mas tem um outro lado da história, Tereza Cristina. Nós somos imortais. Temos tempo para resolver essa imperfeição, né? Temos tempo. E o importante, tomada de consciência, né? Tomar consciência da imperfeição é o primeiro passo para o aperfeiçoamento. Assim como dizia Gibran, né, que a dúvida é o começo do conhecimento, o tomar consciência da imperfeição é o primeiro passo para o aperfeiçoamento. Então, ótimo, né? Que bom, né? que estamos tomando essa consciência de seguir, né? Ok? Eu não entendi aqui, a Catarina perguntou, no original a tradução é essa, agora eu não sei o que é a tradução, qual é o original? O original do Gênesis bíblico ou o original aqui do que serviu de base para a tradução dos livros espíritos? Se for o Gênesis bíblico, sim. Se olharmos a Torá diz isso. Né? Se olharmos a Torá, ela diz isso. Né? No princípio, criou Deus o céu e a terra. Né? Se olharmos a Torá, só um segundinho, quer ver? Se nós olharmos a Torá, né, nós veremos que na Torá traz a mesma ideia. Né?
E a Torá, obviamente, ela é lida de trás para frente, né? Que é a leitura do judaica, né? Então vejam o que nós temos aqui, ó, né? No próprio Gênesis, né? No princípio criou Deus os céus e a terra, né? No princípio criou Deus o céu e a terra, né? Então temos aqui, ó, o texto em hebraico e o texto traduzido. Daqui o hebraico, daqui a tradução, né? Então, no original, sim, né? No original, sim. Torá é o livro da lei judaica. São os primeiros 5 livros da Bíblia. O Pentateuco mosaico, ela diz que eu não conheço esse livro. O Pentateuco mosaico é a Torá. É que na Bíblia foi colocado os 5 livros de Moisés: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Esses 5 livros é a Torá, ou são a Torá. Esses 5 livros são a Torá. Então, a Torá é o que, se quiser estudar os 5 primeiros livros, os Gênesis, estudemos pela Torá, porque ela é a origem, né? Então, por isso que está dizendo. E aqui vem o texto, né? Ele é duplamente, né? O escrito em hebraico, veja, o escrito em hebraico e a tradução logo em seguida. Então, dá para fazer a análise, né? Então, sim, no texto original está dessa forma: no princípio criou Deus o céu e a terra. Deu uma ideia? Né? Tudo certo? Então, vamos para frente, né? Vamos para frente. Bom, eu acho que dessa forma a primeira questão ficou ou confusa por de vez ou ficou mais clara, né? Acho eu, né? Tranquilos? Podemos seguir? Bom, aqui a questão número 2 e 3, eu vou passar de uma forma mais rápida, porque depois nós vamos trabalhar esses conceitos mais à frente, quando trabalhar nos atributos da divindade, quando nós vamos trabalhar na questão 13 do Livro dos Espíritos, nós vamos voltar nessas duas questões 2 e 3. Então eu vou trabalhá-las de uma forma mais superficial. O Leandro aqui, Paixão, pergunta: onde consigo comprar a Torá? Essa que eu uso é da editora Sefer, né? Da editora Sefer, né? Uma editora hebraica. Então eu adquiri essa, né, pela editora Sefer. Bom, vamos lá, questão número 2. Que se deve entender por infinito? Uma pergunta óbvia, né? Óbvia, assim, desculpe, cabível, né? Já que a primeira questão demandou tudo isso. A questão número 2, que deve se entender por infinito? O que não tem começo nem fim, o desconhecido. Tudo que é desconhecido é infinito. Aqui os espíritos dão uma resposta assim, do tipo: contenta com isso por enquanto, que você não vai conseguir ir além. Deve ter, a lógica que os espíritos utilizaram para Kardec foi isso, né? O que não tem começo nem fim, ou seja, o eterno, o infinito, o eterno. O desconhecido. Depois eles falam: tudo que é desconhecido é infinito. Como quem diz, a cabeça ainda não vai entender isso, com calma. Depois, mais para frente, entende. Em outras palavras, seriam isso, né? Por isso a gente usa o termo infinitamente grande e infinitamente pequeno. Depois da questão número 3, Kardec pergunta: poder-se-ia dizer que Deus é infinito? E aí eu gosto dessa resposta. Essa resposta aqui eu gosto, acho 10, né? Exatamente, Luísa, editora Sefer. Acho 10 essa resposta. Vejam, poderia-se dizer que Deus é o infinito? Não é que Deus é infinito, que Deus é o infinito. Veja a pergunta, não é que Deus é infinito, Deus é o infinito. Deus e infinito, a mesma coisa. Eles respondem: definição incompleta, pobreza de linguagem. Eu adoro essa resposta que os espíritos dão. E, aliás, eles usam essa expressão pobreza de linguagem em várias outras respostas do Livro dos Espíritos. Mas olha que interessante, ele fala aqui: definição incompleta, pobreza de linguagem. Pobreza de linguagem dos homens, insuficiente para definir o que está acima da sua inteligência. Aí já dá uma acalmadazinha pra gente, né? Quando a gente fica assim, minha cabeça deu um nó. Não, é porque essa coisa está acima da nossa condição de espíritos, né? Da inteligência que nós, dos seres inteligentes que nós somos como espíritos.
Mas olha aqui, né, a Xiomara diz, esse espírito tem uma sinceridade danada. Não, eles são sinceros, eles só não são ofensivos, né? Eles são sinceros, mas não são ofensivos. Mas veja a resposta que eles dão aqui. Poder-se dizer que Deus é o infinito? Eles respondem definição incompleta, pobreza de linguagem dos homens, insuficiente para definir o que está acima da sua inteligência. Então dá um alívio, né? Então vejam, é essa a ideia trazida aqui, né, pelos espíritos. Porque a gente tende, óbvio, a comparar as coisas não conhecidas com as conhecidas. A gente tende a fazer isso, né? Então a gente faz uma analogia, a partir do conhecido eu tento entender o desconhecido. Então aqui a partir do conhecido, ou seja, usar a palavra infinito, já que a questão número 2 diz que o infinito não tem começo e nem fim, e Deus não tem começo e nem fim, pode-se dizer então que Deus é o infinito? Eles disseram, não, definição incompleta, pobreza de linguagem, insuficiente para definir o que está acima da sua inteligência. E aí Kardec vem com um comentário, né? Vem com um comentário, dizendo, Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo de uma coisa pela própria coisa, é definir uma coisa que não é conhecida por outra coisa também não conhecida. Ou seja, se disser que Deus é infinito, eu estou pegando a qualidade e colocando como se fosse a própria coisa. Infinito é a qualidade, não a essência. Então eu não posso dizer que Deus é infinito, né? Ele tem atributos de infinitude, mas ele é Deus. Ele é Deus. Né? A Marlene, doutora Marlene Rosa, né? Minha querida professora, né? Que eu a chamo assim, doutora Marlene lá de Berlândia, minha professora, né? O que ela já me ensinou não está escrito, viu, gente? O que ela já me corrigiu não está escrito. É muito bom, eu sempre fico grato à doutora Marlene por isso, né? E eu a chamo de doutora não é por questão de criar vaidade, não, é porque a gente se trata assim, um carinho danado, né? Então, ela se me tratou há muito tempo, né? Quando eu estudava lá, ela já me brincava me chamando assim, como que me chamando para responsabilidade. Então, por isso que eu a chamo assim também. E ela faz uma observação aqui, será que nós já nos melhoramos muito de 57 para cá, de 57 para cá, 1857, né, lançamento do Livro dos Espíritos? Em tese nós melhoramos, em tese sim. Né? Talvez, é porque nós temos que lembrar do progresso intelectual e do progresso moral, né, que vamos um dia estudar aqui também. E dentro da ideia, intelectualmente, sim, já progredimos. Né? E moralmente, sim, já progredimos. Né, a ponto de poder trabalhar algumas outras ideias, né, a partir das ideias que os espíritos trabalharam. Mas ainda para a relação de entender, né, Deus, não, aí não melhoramos o suficiente, não. Essa questão de estar acima da nossa inteligência ainda continua, viu, doutor Marlene? Nossa inteligência não chegou a esse nível ainda, não. E nós vamos ver por quê. Quando chegar na questão número 11 do Livro dos Espíritos, nós vamos entender isso. Nós vamos entender por que nesse sentido, nós não conseguimos ainda uma melhoria. Para entender Deus. É a questão número 11. Né? Cenas do próximo capítulo, né? Como as novelas de antigamente colocavam. Né? Agora, cenas do próximo capítulo. Então, nós vamos chegar na questão número 11. Né? Quando chegar lá, a gente vai explicar por que de 57 para cá nós já evoluímos muito, mas não a ponto de entender Deus. Mas eu não resisto, eu acabo contando as cenas do próximo capítulo. Né? O que diz a questão número 11? Né? Será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Eles respondem, quando seu espírito não mais estiver obscurecido pela matéria e pela sua perfeição e se houver aproximado de Deus. Então o homem o verá e o compreenderá. Que está lá no capítulo 16, versículo 25 do Evangelho de João também. Então aqui é só cenas do próximo capítulo. Então quando nós chegarmos nesse ponto aqui de perfeição, de aproximação de Deus, nós compreenderemos Deus. Até lá, ainda vamos trabalhar com essas ideias, por assim dizer, abstratas. Né? Ok? Mais cedo, né? Agora a Ana Pires coloca aqui evolução. Eu me lembrei de uma pergunta que a Tereza Cristina fez aqui mais cedo, falando do elo perdido.
quando nós estudarmos a questão 607, 607A, 607B, nós podemos falar, daria para a gente aprofundar nessa ideia do elo perdido, né? Mas aí eu sugiro então, Ana Tereza, que você dê uma lida na questão 607, 607A e 607B, né? Aí dá para ter uma ideia desse elo perdido, né? E aí chega lá, a gente vai aprofundar nisso, mas como sugestão, apenas como sugestão, e depois se tiver alguma dúvida, a gente troca ideia, dê uma lida lá nessa questão 607, na questão 607A e na questão 607B do Livro dos Espíritos, que dá para ter uma ideia aí dessa questão do chamado elo perdido, dá para a gente ter uma ideia, né? Bom, vamos seguir, né? Ainda temos tempo. Questão número 4, né? Agora a gente muda de tópico, a gente já vai para um tópico, né, chamado provas da existência de Deus. Kardec coloca isso, que é o que eu falo para vocês, da teodiceia, né? O ramo da filosofia que estuda essas questões de Deus é a teodiceia. Alguns chamam de filosofia religiosa, né? Ou não filosofia da religião, né? Ou melhor, esquece, teologia filosófica. Alguns chamam de teologia filosófica. Mas o nome mais aplicável seria teodiceia, né? Teodiceia. Bom, o que é a ideia aqui nesse tópico chamado provas da existência de Deus? É uma sequência de perguntas que Kardec faz para tentar trazer os elementos que poderiam ser trabalhados como indicativos da existência de Deus. Então ele chamou de provas da existência de Deus, que a filosofia chama de teodiceia. Então ele pergunta assim na questão número 4. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? E os Espíritos respondem, num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo, o que não é obra do homem, e a vossa razão vos responderá. Vejam, onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não foi feito pelo homem, de tudo que não é obra do homem, e a vossa razão vos responderá. Aqui, então, nesse ponto, nessa questão, a teodiceia trabalha com as chamadas provas metafísicas, provas ontológicas. Provas metafísicas, provas ontológicas. E trazer a prova metafísica para responder o que a ciência aplica, trazendo a ideia de um axioma que aplicais às ciências, e vai se dizer, bom, a ciência não é metafísica, a ciência é física, ela não é metafísica, ela não está além da física, né? Mas é um aspecto metafísico. Por quê? Pela teodiceia, a ideia do axioma, né, ou seja, das máximas filosóficas que não demandam provas, ou seja, que são as máximas que não demandam ser provadas. A doutora Marlene acabou de definir aqui. Obrigado, doutora Marlene. Axioma, máxima que se dispensa a comprovação, né? Quer dizer, é muito comum a ciência, quando fala axioma científico, ou seja, é uma verdade científica que não demanda comprovar, ela já é comprovada por natureza. Então, por isso que eles usam aqui, num axioma, né? numa expressão, numa máxima, que não precisa de comprovação. Qual máxima? Efeito e causa. Então ele diz, não há um efeito sem causa. Buscai tudo que não for obra do homem e verá, né, a vossa razão vos responderá. Né? E aqui Kardec diz assim, para crer em Deus, basta lançar os olhos sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pôde fazer alguma coisa. É isso que nós chamamos de provas metafísicas. Metafísicas não quer dizer espiritual, é metafísica, além da física, né? Fora, além da física, né? Metafísica. E aí nós podemos observar nessa questão, então, número 4,
por exemplo, aqui quando Kardec diz, né, a natureza, a existência do universo, a existência do mundo, é uma prova metafísica da existência de Deus. O mundo existe. Vamos trabalhar mundo, não vamos nem falar universo. Vamos trabalhar mundo. O mundo existe. Quem criou o mundo? Foi o ser humano? Ou seja, foi o homem? É obra do homem? Não. Quem criou o universo? Não. Ah, foi um Big Bang. Mas o que provocou o Big Bang? Né? Ou seja, a própria existência do efeito pressupõe a existência da causa. Se o universo é um efeito, é porque ele tem uma causa. Porque a Terra, o mundo, o universo, não é causa de si mesmo. Ele é um efeito. Então, se existe o efeito, é porque existe a causa. A causa do universo foi o Big Bang. E a causa do Big Bang? Entenderam? Então, se há um efeito, é porque existe uma causa. Isso é o que nós chamamos conceito de provas metafísicas. Né? A existência do movimento. Observemos o movimento dos astros. Né? O movimento dos astros. Vamos pegar o nosso planeta, o nosso sistema solar. Nós temos ali as órbitas em movimentos constantes e sem nenhum desalinho. Temos um momento que a órbita de Júpiter, de Netuno, coincide com a órbita de Plutão. Mas num dado momento elas se separam e eles não se chocam. Então existe uma ordem natural, que Newton chamava de mecanicismo, né? O mecanicismo universal. Isso é também uma prova metafísica. Por quê? Porque essa ordem, o movimento ordenado, é inteligente. E se o movimento ordenado é inteligente e ele é um efeito, a causa só pode ser inteligente. Porque uma causa não inteligente não geraria um efeito inteligente. Então, quando dizemos com prova metafísica, a existência do universo, a existência do movimento, a existência da vida, a nossa orgânica, a vida orgânica, que seja a vida espiritual, mas a vida espiritual aqui na matéria orgânica é um efeito. É efeito. E vamos olhar o nosso corpo, né? Nosso corpo físico. Que perfeição a sua lógica. Como as coisas funcionam com perfeição. É um mini-universo, um micro-universo que nós temos dentro do corpo físico. Em que há todo um comando natural. Há todo um mecanicismo inteligentíssimo. Como que cada célula pensando por si mesma, como se fosse. Até aqueles que dizem da chamada memória celular. Mas vejam, então a existência da vida, é uma mistura de carbono, gente, a vida. Isso é um conceito metafísico. A vida orgânica do vegetal, a vida orgânica do animal, a vida orgânica do hominal. Vejam, o movimento, o funcionamento da natureza, sim, a ordem que a gente chama, uma outra prova metafísica, né? A ordem do universo, a ordem universal. Né? A gente vê as sequências das estações, vejam que coisa belíssima. Mas isso é fruto do acaso. O acaso tem inteligência? O que é o acaso? Aqui os espíritos vão dizer isso. Aliás, o acaso não existe, dizem eles. Então tudo é ordenado. Então esse é o conceito metafísico. É esse o conceito, essa forma metafísica, por isso os espíritos utilizarem a palavra axioma. Por isso os espíritos utilizarem a palavra axioma. Ela não foi colocada aqui por acaso. Não foi colocada aqui porque, tá bom, vamos usar a palavra axioma, porque ela é bonita. Não, eles usaram o axioma porque é justamente uma máxima que não demanda comprovação. E qual máxima? Existência do universo, harmonia do universo, existência do movimento, existência da vida. Precisa de comprovar isso? São elementos que precisam ser comprovados? Não. Por isso é axioma. Entenderam então por que os espíritos usaram a palavra axioma, que não foi colocada por acaso? Cada palavra exprime uma coisa.
E não, por isso é importante nós entendermos a palavra. Eu não sei o que é axioma, deixa eu pegar um dicionário. Vamos pegar o dicionário, abrir o dicionário e estudar o que significa axioma. Se tiver um dicionário de ciência, melhor ainda. Abrimos o dicionário de ciência e vamos verificar a palavra axioma. Aí, quando nós olhamos axioma como sendo uma máxima, uma verdade inconteste, uma verdade que não demanda, melhor dizendo, inconteste não, que não demanda uma comprovação, nós entendemos o que são as provas metafísicas. Por isso que eles dizem, não há efeito sem causa. Tá claro isso? Ficou legal isso? Deu assim um entendimento? Mas ele pode dizer, Simão, mas mesmo assim é metafísico, eu queria ver uma prova material. Como prova material de um ser que é imaterial? Como ter uma prova material? Não, eu quero uma evidência material da existência de Deus. Olha o universo, que evidência maior do que isso? É só olhar o universo, olha que evidência maior nós temos. Nenhuma. E tem um outro brocado da ciência, ou da filosofia, melhor dizendo. Um outro brocado, que diz assim, a ausência de evidência não é evidência da ausência. Confundiu? Vejam, a ausência de evidência não significa evidência da ausência. Ou seja, o fato de não existir evidência não quer dizer que não exista. Agora, a não existir evidência não pode ser uma evidência para não existência. Ou seja, a ausência de evidência não pode ser evidência da ausência. Olha que coisa legal. Né? A ausência de evidência não prova como evidência da própria ausência. É isso. Então, é um brocado filosófico aplicado à Teodiceia. A ausência de evidência material não comprova, não é uma evidência para a ausência de Deus, para a inexistência de Deus. E não há como ter evidência material. Desculpe então, Tereza Cristina, ela falou que surtou aqui. Não há como ter evidência material de um ser não material. Então, por isso é que diz que a ausência de evidência não pode ser usada como evidência de ausência. Está claro, né? Tranquilo isso. Né? A ausência de evidência de Deus não significa que é uma evidência da ausência de Deus. Ou a ausência de evidência da existência de Deus não pode ser usado como evidência para a inexistência de Deus. É isso. Muito legal. Né? Muito legal. É muito legal. Né? A ausência de evidência não é evidência da ausência. E é isso que está aqui na questão número 4. É isso que está aqui na questão número 4. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? No axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e a vossa razão vos responderá. Muito legal, não é? E aí, quando se lê rapidamente a questão, fala, não responderam. Responderam profundamente. Responderam profundamente. E se a gente olhar, deram uma corrida de olhos, ele perguntou a prova aqui, mas não falaram a prova. Olha que não falaram a prova, olha quantas provas eles deram aqui nessa resposta da questão número 4. Legal, não é? Bom, pelo menos eu acho legal assim, o que os Espíritos disseram, não o que eu estou falando, o que os Espíritos disseram. Agora, pensemos, nós estamos há 2 dias estudando, estamos terminando a questão número 4, porque demanda a gente parar aqui. E esse tópico, provas da existência de Deus, é da questão 4 a 9, são 5 questões. Então aqui, não vou seguir hoje, já estamos chegando no tempo máximo que o Instagram define, né? Nós vamos ver aqui como provas metafísicas, mas nós vamos ver aqui também as chamadas provas morais. Prova metafísica da questão número 4. E tem as provas morais que ainda nós temos. A existência da lei moral, o mérito e demérito, as aspirações da alma, experiências místicas que nós temos.
Tudo isso aqui estão nessas questões, na questão 5, 6, 7, 5, 6, 8 e 9. Né? Então nós veremos na próxima live, se vocês se animarem a voltar para a próxima live, nós vamos ver essa questão da existência da lei moral como uma prova moral da existência de Deus, a questão do mérito e demérito, a questão do consentimento universal, a questão das aspirações da alma humana, né? As questões daquelas experiências místicas que muitos têm. Tudo isso são provas morais. Então, da questão número 4, nós falamos provas metafísicas. E aí, quando desenvolvemos a 5, a 6, 8 e 9, também a 7, nós veremos as provas morais. Ok? Fica aqui o convite, né, para a próxima live, quinta-feira que vem, se Deus quiser, às 9 da noite. Né, para os que se animarem, né, para os que não pedirem o meu atestado de sanidade mental. Né, porque eu acho que depois do que eu falei aqui, alguns estão querendo que eu mostre primeiro o atestado de sanidade mental. Né. Mas vejam, é esse ponto aqui que eu acho interessante, né? Tatiana diz aqui, igualdade diz aqui, quem não quer, eu já não sei mais, viu, Tatiana? Depois dessa de hoje aí que eu vi o pessoal falando assim, deu nó, eu já não sei, né? Mas então, se for o caso, na próxima live eu trago o atestado de sanidade mental. Tá certo? Olha, muito obrigado pela companhia de vocês, pela presença de vocês, muito obrigado mesmo, né, de coração. E fica aqui o convite para quem quiser, né, quem puder, né, e quiser, estar aqui de volta, né, na nossa live, quinta-feira, depois de amanhã, quinta-feira, às 21 horas, né, estamos aqui de volta, né, se Deus quiser, mineiramente falando, né, estaremos aqui de volta, né, e seguiremos com a questão número 5, tá certo? Quem tiver um tempinho, tiver a curiosidade, dá uma olhada, né, dá uma pesquisada lá na Teodiceia e dê uma lida, dê uma estudada nisso, é muito legal, né? Eu pelo menos gosto desse assunto, né? Gosto desse assunto. E ele é fundamental, né? Porque não à toa que são as primeiras questões, né, do Livro dos Espíritos, tá certo? Muito obrigado mais uma vez, né? Como eu sempre agradeço a vocês, esse carinho que vocês têm para comigo, que eu não mereço de jeito nenhum. Sinceramente, no bom sentido, chego a ficar constrangido, né? Muito obrigado mesmo. E para agradecer isso é o que eu falo, né, mineiramente. Deus lhes pague. Então, Deus lhes pague por essa, sei lá, essa cordialidade, esse carinho que vocês demonstram, essa presença aqui quase que sempre, né, nos nossos estudos, né? E me desculpem se porventura eu tento ao máximo não tornar árido o estudo, né? Mas nem sempre eu consigo, ou quase sempre eu não consigo, né? Então, peço desculpas se porventura eu não abarcar, né, a expectativa de vocês em alguma análise, em alguma resposta, tá certo? Muito obrigado mesmo, boa noite para vocês, tenham uma boa noite de descanso, um bom sono, tenham bons sonhos, né? E que Deus abençoe a vocês e que Deus abençoe a família de vocês, que Deus abençoe as nossas famílias, né, que precisamos muito, tá certo? Até quinta-feira, se Deus quiser.